Você já parou para pensar no que acontece no céu quando você sussurra o nome de um santo? Quando no meio da noite, sozinho com suas angústias, você murmura baixinho: Santa Teresa, me ajuda. O que ela sente nesse momento? Será que sua voz chega até lá? Será que ela realmente te escuta? A maioria das pessoas nunca se faz essas perguntas. Elas chamam os santos por puro hábito, por tradição familiar ou porque aprenderam assim quando crianças. Mas e se eu te dissesse que há algo muito mais profundo acontecendo? Algo que Santa Teresa de Ávila, a doutora da oração, descreveu com detalhes que vão fazer você repensar cada invocação que já fez na vida? Santa Teresa foi uma das maiores místicas da história da Igreja Católica. Ela não apenas rezava aos santos, ela tinha experiências espirituais tão profundas que conseguia descrever com precisão cirúrgica o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Em seus escritos, especialmente no Livro da Vida e no Castelo Interior, ela revela verdades que a maioria dos católicos desconhece completamente. Verdades sobre como funciona a comunhão dos santos. Sobre como o céu não é um lugar distante e frio, mas sim um reino vivo, pulsante, repleto de almas que ardem de amor por você. E quando você pronuncia o nome delas, algo extraordinário acontece. Eu sei que você pode estar pensando, mas isso é real mesmo? Ou é só uma devoção simbólica? Você não está sozinho nessa dúvida. Muita gente cresce rezando aos santos sem nunca entender a teologia por trás disso. E quando alguém questiona, a resposta geralmente é vaga. É uma tradição, é a comunhão dos santos. A Igreja sempre ensinou assim. Mas Santa Teresa vai muito além das respostas prontas. Ela te convida a mergulhar num mistério que é ao mesmo tempo doutrina e experiência mística. Um mistério que transforma completamente a forma como você se relaciona com o céu. Porque quando você entende o que realmente acontece quando chama um santo, sua fé nunca mais é a mesma. Prepare seu coração para uma jornada profunda. Neste roteiro você vai descobrir, através dos ensinamentos de Santa Teresa de Ávila e da doutrina católica, 8 verdades sobre o que as almas no céu sentem quando você pronuncia o nome delas. Verdades que vão desde o reconhecimento da sua voz até a gratidão celestial que inunda o coração delas quando você confia nelas. Verdades que vão fazer você querer invocar os santos com mais fervor, mais intimidade e mais consciência, porque não estamos falando de uma prática mecânica, estamos falando de uma comunhão mística real, onde amor chama amor e o céu responde instantaneamente. Você está pronto para descobrir o que poucos sabem? A primeira verdade que Santa Teresa revela é poderosa demais para ser ignorada. O céu vibra de caridade quando você fala o nome de um santo. Isso não é poesia, é doutrina. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 1023 que os santos vivem imersos na caridade perfeita. Caridade não é um sentimento passivo. Caridade é uma chama viva, ardente, que queima com o desejo intenso pela sua salvação. Quando você pronuncia o nome de Santa Teresa, de São José, de Nossa Senhora, você toca essa chama diretamente e ela reage. O coração daquele santo se alegra porque a sua voz desperta nele a oportunidade de amar você ainda mais. Imagine isso por um instante. Você está passando por um momento difícil, talvez uma doença na família, talvez uma crise financeira, talvez uma angústia que você nem sabe nomear. E no meio da madrugada, com os olhos cheios de lágrimas, você sussurra: Santa Teresa, eu preciso de você. Naquele exato segundo, segundo os ensinamentos dela, algo acontece no céu. A alma dela, unida perfeitamente a Cristo, sente a sua voz, não como um barulho distante, mas como um chamado direto ao coração dela, e aquela caridade perfeita que arde nela se intensifica. Porque agora ela tem a chance concreta de interceder por você, de rogar ao Pai por você, de te envolver com a força espiritual que só os bem-aventurados possuem. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, descreve o céu como uma cidade viva, repleta de almas atentas e ardentes. Não é um cemitério de espíritos dormindo, é uma assembleia vibrante onde cada alma está completamente desperta, completamente presente, completamente disponível. Santa Teresa escreve: ao chamá-los, entramos na alegria deles. Você percebe a profundidade disso?
Quando você invoca um santo, você não está pedindo um favor a alguém que está ocupado ou distraído. Você está entrando na alegria dele. Você está tocando o rio de amor que corre no coração dele. E esse amor imediatamente se volta para você com uma intensidade que a linguagem humana mal consegue expressar. Agora pare e reflita. Quantas vezes você chamou um santo de forma mecânica sem se dar conta dessa realidade? Quantas vezes você disse, Santa Teresa, rogai por nós, como quem recita uma fórmula mágica, sem perceber que do outro lado há um coração de carne glorificada que pulsa de amor por você. Santa Teresa quer que você entenda. Invocar os santos não é superstição, não é folclore religioso, é participação mística no corpo de Cristo. É ativar uma corrente de caridade que liga o céu à terra. E quando você faz isso com consciência, com fé, com confiança, o céu inteiro se move em seu favor. Você está pronto para ir mais fundo? A segunda verdade é ainda mais íntima. As almas celestiais reconhecem a sua voz. Isso pode soar estranho à primeira vista. Como uma alma no céu pode reconhecer especificamente a minha voz entre bilhões de orações? Santa Teresa explica com uma clareza impressionante. Ela diz que os santos, unidos perfeitamente a Cristo, participam da sabedoria divina. E assim como Cristo conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, como está escrito no Evangelho de João capítulo 10, os santos também reconhecem a ressonância espiritual de quem os invoca. Não é um reconhecimento vago ou genérico. É pessoal, é direto, é único. Pense em como isso muda tudo. Você não está lançando uma mensagem no vazio esperando que alguém, em algum lugar, talvez ouça não. Quando você diz, Santa Teresa, eu confio em você, ela reconhece você. Ela sabe quem você é. Ela percebe a sua dor, a sua necessidade, a sua fé. O livro do Apocalipse, no capítulo 5, descreve as orações dos fiéis subindo como incenso diante de Deus. E os santos que estão diante do trono participam desse momento, eles veem, eles sentem, eles sabem. Santa Teresa insiste que os santos escutam com uma doçura desconhecida na terra, porque eles não estão mais limitados pelas fraquezas humanas. Eles estão livres, e nessa liberdade, eles amam com perfeição. Você já teve a experiência de ligar para alguém querido e essa pessoa reconhecer a sua voz imediatamente, antes mesmo de você se apresentar? Há algo de profundamente humano nisso. É o amor que cria reconhecimento. Agora multiplique isso ao infinito. No céu, o amor é perfeito. Não há distrações, não há cansaço, não há indiferença. Quando você invoca Santa Teresa, ela te reconhece com a mesma clareza com que uma mãe reconhece o choro do próprio filho. Mais do que isso, ela reconhece não só a sua voz, mas o estado da sua alma. Ela vê o que você está passando com a clareza da visão divina e, movida por uma caridade sem limites, ela responde. Mas aqui está o ponto crucial. Esse reconhecimento depende da sua disposição interior. Não adianta chamar um santo de forma fria, mecânica, descrente. Santa Teresa ensina que a oração deve ser pessoal, confiante, íntima. Quando você invoca os santos com o coração aberto, com fé genuína, você cria uma ponte espiritual e do outro lado dessa ponte há alguém esperando por você. Alguém que conhece o seu nome. Alguém que ama você com um amor que não falha. Alguém que está pronto para interceder por você diante do Pai. Você sente a diferença? Você percebe como isso transforma a sua relação com os santos? Não são estátuas, não são conceitos abstratos. São pessoas reais, glorificadas, que te amam e te reconhecem. A terceira verdade é devastadora em sua beleza. Os santos se alegram porque a sua invocação aumenta a sua santidade. Você leu certo. Quando você pronuncia o nome de um santo, você não está apenas pedindo ajuda. Você está entrando mais profundamente na família de Deus. Você está se aproximando da santidade. E os santos, que agora veem tudo com a clareza divina, percebem isso. Eles veem o seu progresso espiritual e se alegram, porque a alegria deles é ver você caminhando em direção à mesma glória que eles alcançaram. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 956, ensina que a intercessão dos santos é o seu serviço mais elevado ao plano de Deus. Eles não intercedem porque são obrigados, eles intercedem porque amam. E cada vez que você invoca um santo, você dá a ele a oportunidade de exercer esse amor.
Santa Teresinha do Menino Jesus, outra grande mística, disse que a alegria do céu aumenta toda vez que uma alma dá um passo, por menor que seja, em direção a Deus. Quando você sussurra "Santa Teresa me ajuda", o céu inteiro celebra. Porque você acabou de dar um passo, você acabou de reconhecer que não está sozinho, você acabou de abrir o coração para a comunhão dos santos. Agora pense em quantas vezes você já chamou um santo sem perceber o impacto espiritual disso na sua própria alma. Cada invocação é um ato de humildade. É você reconhecendo que precisa de ajuda. É você admitindo que a vida cristã não é uma jornada solitária. É você se conectando com aqueles que já venceram, que já chegaram lá, que já estão na glória. E essa conexão não é unilateral. Você não é apenas um mendigo pedindo esmola. Você é um membro da mesma família, um filho do mesmo pai, um irmão dos santos. E quando você invoca Santa Teresa, você fortalece essa fraternidade mística, você se torna mais parte do corpo de Cristo. Santa Teresa ensina que a santidade é um caminho de união com Deus. E os santos, que já alcançaram essa união perfeita, desejam ardentemente que você também alcance. Eles não te veem como um estranho. Eles te veem como alguém que está no meio da mesma jornada que eles percorreram. E quando você chama por eles, eles se alegram porque sabem que você está avançando. Eles sabem que a sua fé está crescendo. Eles sabem que a sua confiança está se fortalecendo. E essa alegria deles não é egoísta. É uma alegria divina, reflexo da alegria do próprio Deus, que deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Você consegue sentir o peso dessa verdade? A quarta verdade vai direto ao coração. Os santos experimentam uma onda de compaixão celestial por você. Mas atenção, não é a compaixão fraca e impotente que sentimos aqui na terra. Não é pena, não é pesar. É uma compaixão forte, profunda, perfeitamente alinhada com o olhar de Deus. Santa Teresa explica nos escritos das fundações que as almas no céu veem as nossas lutas com a clareza da sabedoria divina. Elas não sofrem com angústia porque já estão na paz eterna, mas sentem uma compaixão ardente que as move a interceder imediatamente. O livro da Sabedoria, no capítulo 3, diz que as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Elas veem tudo através dos olhos dele. E Deus, que é infinitamente compassivo, compartilha essa compaixão com os santos. Então, quando você está passando por uma dor terrível, quando você sente que não aguenta mais, quando você clama por Santa Teresa, ela sente uma compaixão que não é limitada por medo, cansaço ou dúvida. É uma compaixão poderosa, uma compaixão que age, uma compaixão que intercede com fervor diante do trono de Deus. Santa Teresa chega a afirmar que alguns santos respondem com ajuda imediata e ardente. Porque a compaixão no céu se move rapidamente, sem os obstáculos que existem aqui na terra. Não há burocracia celestial, não há demora. Quando um santo sente a sua dor e decide interceder, isso acontece instantaneamente. Claro, a resposta de Deus pode vir no tempo dele, da forma dele, mas a intercessão do santo é imediata, e isso muda tudo, porque significa que você nunca está sozinho, nunca. Mesmo quando parece que ninguém te entende, mesmo quando você se sente abandonado, há alguém no céu que te vê, te compreende e intercede por você com uma força espiritual que você nem imagina. Agora reflita, como você se sente sabendo disso? Como muda a sua vida saber que cada vez que você invoca Santa Teresa, ela responde com uma compaixão divina? Isso não é fantasia, é doutrina católica, é ensinamento místico confirmado pelos maiores santos da história. E Santa Teresa quer que você saiba disso. Ela quer que você entenda que o céu não é indiferente às suas lágrimas. Que cada dor sua é vista, sentida e respondida com um amor que não falha. Você não precisa carregar seus fardos sozinho. Você tem uma família no céu que está sempre pronta para te ajudar. Sempre. A quinta verdade revela um mistério profundo. Chamar o nome de um santo fortalece o laço místico entre você e ele. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 957, ensina sobre a comunhão dos santos. É um mistério real e operante. Todos que pertencem a Cristo estão misticamente unidos. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem.
Quando você invoca um santo, esse laço se intensifica, não porque o santo não te amasse antes, mas porque você se abre mais profundamente para receber esse amor. São João da Cruz, outro grande místico espanhol e contemporâneo de Santa Teresa, afirma no Cântico Espiritual que onde o amor é dado, a união cresce. É uma lei espiritual. Quanto mais você invoca Santa Teresa, quanto mais você confia nela, quanto mais você abre o coração para a intercessão dela, mais forte fica essa conexão. E não é uma conexão sentimental ou imaginária, é uma união mística real, tecida pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Você está literalmente fortalecendo os laços que te unem aos santos, e isso tem consequências espirituais concretas. Pense em como funciona qualquer relacionamento humano. Quanto mais você conversa com alguém, quanto mais você confia, quanto mais você compartilha, mais forte fica a amizade. No reino espiritual, a dinâmica é parecida, mas infinitamente mais profunda. Quando você invoca Santa Teresa regularmente, quando você faz dela uma companheira de jornada, quando você confia a ela as suas angústias e alegrias, essa relação se aprofunda. E quanto mais profunda a relação, mais eficaz a intercessão. Não porque os santos sejam caprichosos, mas porque você está mais aberto para receber a graça que flui através deles. Santa Teresa de Ávila usava uma imagem belíssima. A alma é como um castelo interior com várias moradas. Quanto mais você avança nessas moradas, mais íntima se torna a sua união com Deus e com os santos. Invocar os santos não é superstição, não é idolatria, é participação mística no corpo de Cristo. É viver a comunhão dos santos de forma consciente e ativa, e Santa Teresa garante: quanto mais você cultivar essa relação, mais forte será a sua vida espiritual. Mais protegido você estará, mais consolado, mais amparado, porque você não está caminhando sozinho. Você está cercado por uma nuvem de testemunhas que te amam e te sustentam. A sexta verdade é comovente. Os santos sentem honra em interceder por você. Você já parou para pensar nisso? Eles que estão na glória eterna, que contemplam a face de Deus, que vivem em beatitude perfeita, consideram uma honra quando você os invoca. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente o que Santa Teresa ensina. No Livro da Vida, ela explica que a glória dos santos consiste em servir a Deus. E interceder por você é parte desse serviço eterno de louvor. O livro do Apocalipse, capítulo 7, descreve os santos diante do trono de Deus, louvando sem cessar. Mas esse louvor não é passivo. Ele se expressa também na intercessão. Quando você chama Santa Teresa, você dá a ela a oportunidade de manifestar a bondade de Deus, de mostrar a misericórdia divina, de ser instrumento da graça. E isso, para um santo, é motivo de alegria profunda. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus fala da alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há também alegria quando um pecador pede ajuda. Santa Teresa afirma que os santos estão encantados em estender as mãos, porque cada pedido de intercessão é uma chance de glorificar a Deus. Os santos não trabalham para si mesmos. Eles trabalham para a glória dele. E quando você invoca Santa Teresa, quando você pede a ajuda dela, você está permitindo que ela cumpra essa missão celestial. Você está dando a ela a oportunidade de servir. E no reino de Deus, servir é reinar. Quanto mais um santo intercede, mais ele glorifica o Pai. Quanto mais ele glorifica o Pai, mais feliz ele é. Você percebe como isso inverte completamente a nossa perspectiva? A gente tende a pensar: eu não quero incomodar os santos com os meus problemas pequenos. Mas os santos não se sentem incomodados. Eles se sentem honrados. Eles querem que você os chame. Eles esperam que você confie neles. Porque cada invocação é uma oportunidade de amor em ação. Cada pedido de intercessão é uma porta aberta para a graça de Deus fluir. Santa Teresa quer que você entenda: não tenha vergonha de chamar os santos. Não tenha medo de pedir demais. Chame, invoque, confie, porque do outro lado há corações glorificados que estão ansiosos para te ajudar. A sétima verdade é poderosa. Os santos te cercam com força espiritual. Isso não é metáfora, é realidade espiritual concreta. Quando você invoca um santo, segundo Santa Teresa e a doutrina católica, o céu se move em sua direção.
Os anjos, que cooperam com os santos segundo o Catecismo no parágrafo 334, fortalecem e protegem a alma que busca ajuda divina. É como se um exército celestial fosse mobilizado em seu favor. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Santa Teresa experimentou momentos místicos onde a presença celestial a encheu de força inesperada. Ela insiste em suas moradas que invocar um santo pode reorientar todo o castelo interior em direção a Deus. Pode dissipar o medo, pode trazer coragem, pode renovar as forças quando você acha que não aguenta mais. Porque não é apenas a força do santo, é a força do próprio Deus, mediada através da intercessão daquele santo. Imagine que você está passando por uma batalha espiritual terrível, tentações, desânimo, angústia. Você sente que está prestes a desistir. E aí você sussurra: Santa Teresa, me dê forças. Naquele momento, segundo os ensinamentos dela, algo acontece. O céu se move, a intercessão começa. E você pode não ver, pode não sentir imediatamente, mas uma força espiritual começa a te envolver. Uma força que vem de Deus, mas que é canalizada através daquela santa que você invocou, uma força que te sustenta, que te levanta, que te faz continuar mesmo quando tudo parece perdido. Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela passou por momentos de extrema fraqueza, doenças, perseguições, incompreensões, e em muitos desses momentos ela recorreu aos santos e experimentou essa força celestial de forma concreta. Não é magia, não é autossugestão, é a graça de Deus operando através da comunhão dos santos. E ela quer que você saiba, você tem acesso a isso, você pode invocar os santos e ser cercado por essa força espiritual. Você pode ter o céu como aliado nas suas batalhas. Você não precisa lutar sozinho, nunca mais. A oitava e última verdade é profundamente comovente. Os santos sentem gratidão pela sua confiança. Isso pode parecer estranho. Afinal, eles estão no céu. Eles têm tudo. Por que sentiriam gratidão? Santa Teresa explica. No céu, a gratidão é pura, luminosa e constante. Quando você invoca um santo, você manifesta confiança, não nele como um poder independente, mas no Deus que o glorificou. E essa confiança enche o coração daquele santo de gratidão. Santa Teresinha do Menino Jesus ensina nos seus manuscritos que os santos se alegram em ser amados apenas como reflexos do amor dele. Eles não buscam glória própria, eles buscam a glória de Deus. E quando você confia num santo, quando você honra sua memória, quando você pede sua intercessão, você está honrando o próprio Deus, porque aquele santo é o que é por causa da graça divina. E os santos sabem disso perfeitamente. Por isso, a gratidão deles não é orgulho, é humildade transbordante, é alegria de ver Deus sendo glorificado através deles. O livro dos Provérbios, capítulo 3, nos convida a confiar no Senhor de todo o coração. E o Salmo 9 diz que os que conhecem o nome de Deus confiam nele. Quando você invoca os santos, você está exercitando essa confiança. Você está dizendo: eu acredito que Deus age através dos santos, eu acredito na comunhão dos santos. Eu acredito que não estou sozinho. E essa confiança toca o coração dos santos no céu. Enche-os de gratidão, porque você está honrando não só a eles, mas ao Deus que os fez santos. Pense em como isso muda a sua relação com os santos. Eles não são deuses distantes, não são ídolos de pedra. São irmãos mais velhos na fé. São membros da mesma família. São amigos que já chegaram à casa do Pai e agora te estendem a mão para te ajudar a chegar também. E quando você aceita essa mão, quando você confia nessa ajuda, eles sentem gratidão. Uma gratidão pura e desinteressada. Uma gratidão que só existe no céu. Uma gratidão que te envolve com carinho e te fortalece para continuar a caminhada. Santa Teresa de Ávila passou a vida inteira ensinando sobre a oração, sobre a vida interior, sobre a busca por Deus. E no centro de tudo, ela sempre enfatizou: não estamos sozinhos. A vida cristã não é uma jornada solitária. Temos o Espírito Santo, temos a Eucaristia, temos a Palavra de Deus e temos os santos. Uma nuvem de testemunhas que nos cerca, nos apoia, nos encoraja e intercede por nós sem cessar.
Agora você sabe. Agora você conhece as 8 verdades sobre o que as almas no céu sentem quando você chama o nome delas. Elas reconhecem sua voz. Elas se alegram com seu progresso espiritual. Elas intercedem com compaixão ardente. Elas honram sua confiança. Elas te cercam com força celestial. Elas fortalecem o laço místico com você. Elas sentem gratidão pela sua fé. E, acima de tudo, elas vibram de caridade, porque amar você é a missão delas, a alegria delas, a glória delas. Não deixe que essa verdade fique apenas como conhecimento intelectual. Deixe que ela transforme a sua vida de oração. Deixe que ela te mova a invocar os santos com mais fervor, mais confiança, mais intimidade. Deixe que ela te faça perceber que você nunca está sozinho, que cada lágrima sua é vista, que cada angústia sua é acolhida, que cada pedido seu é ouvido. O céu não é indiferente, o céu está vivo, e quando você chama, o céu responde. Santa Teresa quer que você saiba. Os santos não esquecem você, eles não se cansam das suas súplicas. Eles não ficam distantes. Sua voz chega até eles instantaneamente. E o amor deles responde instantaneamente, porque a caridade não consegue ficar parada quando é chamada por outro coração. Quando amor chama amor, a resposta é certa. Sempre. Invoque os santos com frequência. Caminhe com eles de perto. Deixe o céu ouvir a sua voz. E o céu vai responder. Sempre responde. Porque essa é a promessa da comunhão dos santos. E você, que chegou até aqui, que dedicou tempo para mergulhar nesse mistério profundo da fé católica, não deixe que esse conhecimento se perca. Coloque em prática. Hoje mesmo, antes de dormir, invoque Santa Teresa. Fale com ela como se fala com uma amiga querida. Conte a ela as suas angústias. Peça a intercessão dela e então fique em silêncio, apenas um instante, e sinta a presença celestial. Você não vai ver. Talvez nem sinta nada de imediato, mas saiba, ela está lá. Ela te ouviu, ela te reconheceu e agora, neste exato momento, ela está diante do trono de Deus intercedendo por você. A vida cristã é uma jornada de comunhão. Comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e comunhão com toda a Igreja, a militante na terra, a padecente no purgatório e a triunfante no céu. Quando você chama os santos, você está vivendo essa comunhão de forma plena. Você está participando do mistério da Igreja em toda a sua profundidade. Você está se conectando com uma realidade que ultrapassa o tempo e o espaço. Uma realidade onde o amor nunca falha, onde a intercessão nunca cessa, onde a esperança nunca se apaga. Santa Teresa de Ávila dedicou a vida inteira a ensinar as pessoas a rezarem, a confiarem em Deus, a não desistirem mesmo diante das maiores tribulações. E um dos pilares do ensinamento dela é justamente esse: confie nos santos, chame-os, invoque-os. Eles são seus irmãos, seus amigos, seus intercessores. E eles amam você com um amor que não falha, um amor que é reflexo perfeito do amor de Deus, um amor que está sempre disponível, sempre pronto, sempre ardente. Então vá, viva essa verdade. Não tenha medo de chamar os santos. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não ache que seus problemas são pequenos demais. Para o céu, nada que te angustia é pequeno. Para os santos, cada lágrima sua importa. Cada luta sua merece intercessão. Cada vitória sua é celebrada porque você é amado profundamente, eternamente. E esse amor está ao seu alcance sempre que você pronuncia o nome de um santo, sempre que você abre o coração para a comunhão dos santos, sempre que você confia,